do Fluminense, porque terça-feira eu dormi muito mal de raiva. Sabe aquela noite que você. Para quem não sabe, eu sou tricolor, né? Então, é, eu passei uma noite muito irritado e fui dormir quase 4 horas da manhã, quase 5 horas da manhã, porque realmente aquele jogo me estressou muito. Eu acho que se terminasse 0-0 eu também terminaria irritado. E aí o Gabriel Batista falou muito bem do jogo. Eu queria enfatizar, então, um pouco fora do jogo. Eu queria enfatizar as atitudes do Renato Gaúcho, que estão me incomodando muito, né? Antes Importante. do Renato Gaúcho vir para o Fluminense, o Renato Gaúcho ele já era taxado por algumas pessoas como paneleiro, ele já era taxado por algumas pessoas como um cara que tem os seus queridinhos e valoriza os seus queridinhos. E o Fluminense tinha um treinador que era o Mano Menezes, que foi escorraçado pela torcida do Fluminense. Inclusive foi o antecessor do Renato, foi o antecessor do Renato, porque por ser retranqueiro. E o Renato ele se transformou em algum momento esse cara retranqueiro, covarde, ao qual esse DNA não combina com o Fluminense. O treinador, o cara para ser treinador do Fluminense, ele tem que ter coragem, ele tem que jogar o time para frente, tem que fazer o time jogar com a posse de bola, dentro e fora de casa. Ainda mais contra um time, desculpa aí, não é clubismo nenhum, um time fraco do Lanús, um dos piores times que o Lanús já teve na história, né, gloriosa que o Lanús tem. Só que assim, o Renato ele é paneleiro e ele tem que tomar cuidado. Acho que está na hora do torcedor, talvez, começar a intervir nessa situação, porque já está cansativo. Ele tem que tomar cuidado com quem ele panela, tá? Porque as panelas que ele tá trazendo, que ele tá jogando, é o Germancano, que é o maior ídolo, um dos maiores ídolos da história do Fluminense. Tá no banco por um cara que não consegue dominar uma bola, que é o Everaldo. Em qualquer lugar no mundo é um absurdo o Germancano, com uma perna só, ser banco do Everaldo. Ele tá panelando o Ganso, que é um dos maiores ídolos identificados pela torcida do Fluminense atual, da geração atual. Então, o Renato Gaúcho, ele tem que tomar cuidado, Davi, até para não me alongar muito, porque é mais uma questão extra-campo do que campo, né? Mas o Renato Gaúcho tem que tomar cuidado com quem ele tá panelando, que a torcida já tá na hora, daqui a pouco vai começar a intervir, independente de classificação ou não. A torcida do Fluminense, a verdade tá só esperando uma eliminação, um vexame. Tá esperando tomar uma goleada no Brasileiro, tá esperando ser eliminado da Copa Sul-Americana Deixa pegar o escorraçar o grau que a Renato, gente toma goleada. para escorraçar o Renato Gaúcho. Porque ele tá panelando os caras errados. O Cano é titular desse time, o Ganso ou a Costa é titular desse time, o Nonato não tem vez nesse time, o Everaldo não tem vez nesse time, tá? Então, assim, o Soteldo, então, pelo amor de Deus, o Keno foi pro final da fila pro Soteldo. Então, assim, não tem como o Soteldo jogar, é panela. O Renato Gaúcho é panela, ele pode juntar a panela dele e, se quiser, pode meter o pé. Porque, assim, a minha questão toda é essa. Eu não gosto dessa covardia que ele tá fazendo. Você sabia, Davi? Talvez você nem conheça. Talvez o Batista também nem conheça dois jogadores do Fluminense que o Fluminense contratou e pagou caríssimo nesses dois jogadores, chamado Lavega e o Lescano. O Lescano não joga e o Lavega não jogam desde maio. E aí foram perguntar pro Renato Gaúcho por que os dois não jogam. E a resposta do Renato Gaúcho foi, sabe o quê? Falta de ritmo de jogo. Claro, cara, os caras não jogam, pô. O cara não entra nem no brasileiro, joga o time C no brasileiro, os caras não entram. Então, assim, é panela clara, escorraçada, e alguém tem que intervir. Ou a diretoria, ou o torcedor, porque já tá feio demais pro Renato gostar da panela. E repito, tá panelando os caras errados. Tá panelando o Ganso, Keno, Cano, que são jogadores campeões da Libertadores, tem todo o respeito da torcida. Inclusive, antes de voltar para o Davi, só para endossar essa fala, ele na coletiva foi perguntado sobre a questão financeira dos clubes, né? Que ele sempre bateu nessa tecla e mudou o discurso também. Sim. Né? Mais uma vez, mudou o discurso. Quando para ele era o lado. Como foi quando ele treinou o Flamengo também? Ele esteve no lado que estava com um elenco maior, ou pagava mais, um elenco melhor, mais qualificado, com a folha salarial maior, e mudou o discurso. E falando do Lavera, o Lavera que ia vir para o Vasco de graça. Né? Ia chegar no Vasco de graça, o Fluminense foi lá, pagou para ter esse jogador, e ele não deve ter 3 partidas completas pelo Fluminense, 2 partidas Ele já completas estava pelo ele já tava Fluminense. certo com o Vasco. Ele estava Tudo fechado com. certo.
Tá fechado com o Vasco. O Fluminense interviu, ele preferiu vir pro Fluminense pela questão E financeira. o Fluminense teve que pagar pro River Plate do Uruguai. Porque ele ia terminar, finalizar o contrato, finalizando o contrato, já estava tudo certo com o Vasco, tinha pré-contrato assinado, tudo mais, papapá, beleza. Então o Fluminense, para conseguir atravessar, teve que pagar uma quantia ao River Plate para um jogador que não joga com seu treinador. Um jogador um jovem, capitão titular da seleção sub-20 do Uruguai, e não tem uma Lescano também, oportunidade. do Do Paraguai, Paraguai, o Lescano do Paraguai. exatamente. Então, assim, realmente o que o Renato vem fazendo, até com o Lúcio, né, o Acosta, que entra bem nos jogos, não dá para compreender. Não sei se ele está dando moral pela Copa do Mundo, pelo Nonato, mas assim, tá demais já, né? Já tá abusado. E assim, para fechar, Davi, esse assunto do Renato Gaúcho, é, a torcida do Fluminense também pode se apegar a um dado, né? Além do Soteldo ter custado caríssimo, né? Perde E quem tem o viver, sorteio. e viver machucado, quando o Soteldo entra em campo, o Fluminense perde. O Soteldo não tem uma vitória com a camisa do Fluminense. O Soteldo nunca. Todos os jogos que o Fluminense ganhou, o Soteldo não jogou. Só para você entender um pouco dessa situação que está acontecendo com o Fluminense atual. Então a torcida quer o Soteldo longe. E o Renato, todo jogo, coloca o Soteldo como primeira opção. Já está cansativo, tá feio já pro Renato Gaúcho. Tá na hora de alguém intervir. O Soteldo não ganha meses. Nem na Venezuela acabou de. Venezuela. Perdeu agora e não se classificou para a Copa do Mundo, porque toda partida que o Soteldo tá, pelo menos 4 meses, o time não vence. Ele entra, o time perde. Ele começa a titular, o time perde. É assim, o meu primo que é tricolor até fala, ele, toda vez que acontece o Soteldo joga, ele perde quem tem o Soteldo. Sim, exatamente. E se eu não me engano, eu queria trazer esse dado. Outro programa eu trago, domingo acho que eu estou escalando, eu trago esse dado. A última vitória do Soteldo foi com a camisa do Santos ainda. Então, assim,